O texto diz que ele deita e é amarrado no altar. Eu tenho uma notícia para dizer para alguém aqui: o céu te segurou no altar. Eu quero agradecer a vida do muito digno pastor Edivaldo Florencio da Silva, junto de sua amada esposa, irmã Irani. Deus abençoe a vida da senhora, a sua família e toda a sua casa. Diácono Moisés, superintendente de missões, que nos convidou, minha gratidão. O presbítero Geraldo ficou ali me dando a cola dos nomes e tudo, né? Obrigado. Deus em Jesus Cristo te abençoe em nome de Jesus. E deixar o abraço do nosso amado pastor, o pastor Ciélio Mascarenhas. Foi a porta de Deus, a ponte de Deus para nós estarmos aqui esta noite. Eu me faço acompanhado de dois amigos. Faz tempo que a gente não andava junto, mas hoje o pastor presidente intimou e bateu, deu certo. Daniel Amorim, um pregador do Evangelho, Deus abençoe. A sua esposa, irmã Joyce Raposo. Tem que falar essa parte, né? Estou também, irmãos, com a irmã Irlene. Tem que falar da irmã Irlene, não é verdade? A irmã Irlene é minha esposa, essa morena aí que está com esse menino abraçado aí, ó. Meu filho Isaac, uma bênção de Deus. Te amo, minha filha. Deus abençoe a nossa casa. Quantos ainda querem ouvir uma palavra de Deus esta noite? Amém, glória a Deus. Capítulo 22. Localize, por favor. Aleluia. Localize, por favor, o versículo 7 e versículo 8. Versículo 7 e versículo 8. Que nos diz a Bíblia: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, e nós concluímos: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor, glorificando ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Repita comigo, diga: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Glória a Deus. A turma do Glória a Deus chegou ou não? Aleluia. Turma do Aleluia está aí? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amados, esse é um tipo de palavra que demora muito tempo para o Senhor nos entregar. É aquele tipo de mensagem que Deus nos faz vivê-la, nos faz remoer, e por que não dizer ruminar, até que nós entendamos o que Deus quer, além de nos comunicar, mas também nos comunicar através de nós. Abraão, ele é conhecido pela igreja, por todos nós. Tem filme que leva seu nome, tem congressos que tem essa temática, e todos nós o conhecemos como um pai na fé. Mas é lendo a Bíblia Sagrada que minha alma se encoraja ao ler a despeito de tudo quanto Deus fez na vida de Abraão, e que cada chamada Deus tem uma característica específica. Eu não quero fugir do tema proposto a despeito de ser um culto de missões, mas é lendo a Bíblia Sagrada que eu quero convidar os irmãos a regressarem comigo lá no capítulo 12. E é aqui que a gente vai começar. É no capítulo 12, no versículo 1, que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, você conhece, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3, dizendo que primeiro, irmão Mateus,
O evangelho de Jesus foi pregado primeiro a Abraão, o evangelho. E é aqui que ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que o chamado de Deus na vida de Abraão, e só para contextualizar para os irmãos entenderem, Abraão, ele é filho de Terá. Capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz que Abraão tinha mais 2 irmãos. Quantos irmãos? Só quem está no culto, quantos irmãos? Abraão tinha um irmão por nome de Naor e outro por nome de Arã. E o texto diz que Arã morre, ainda no capítulo 11. E no capítulo 11 o texto ainda diz que Terá morre seu pai. E daí veio a palavra do Senhor para Abraão. Eu sei, irmãos, que essa palavra não é para todo mundo, mas eu sei que ela tem um endereço certo no coração de alguém aqui. O texto nos fala que quando Deus fala com Abraão, Deus diz assim: sai da tua terra. Perceba a expressão tua terra, tua parentela, de novo, casa de teu pai. Eu quero que você grave essa expressão na sua mente. E eu não quero ser chato com você, mas diga tua terra, diga tua parentela, diga casa de teu pai. Guarda na gaveta, daqui a pouco a gente volta aqui. Mas perceba que todo chamado que Deus, todos os quais Deus chama, requer renúncias. Não existe uma chamada de Deus na vida de alguém que ele não precise renunciar a alguma coisa. O chamado de Deus, o que recebe o convite do céu, o que carrega a unção do Espírito, mas todo chamado exige uma renúncia. Uns em umas áreas, outros em outras áreas, é normal. Quando Deus chama Abraão, Deus manda ele renunciar. Para mim começar o propósito na sua vida, Abraão, eu preciso que você saia primeiro da sua terra. Eu preciso que você saia primeiro da sua parentela. Eu preciso que você saia primeiro da casa de teu pai. Para a terra que eu já te mostrei, não. Para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Porque o chamado precisa ter fé até para começar. Eu preciso crer que Deus vai me mostrar. Eu dou o passo e Ele coloca o chão. Eu saio e Ele me dá a direção. Êxodo 3:10, Moisés renuncia o palácio para se encontrar com Deus nos desertos. Em Mateus 4:19, os discípulos, tendo deixado tudo, seguiu Jesus. Os discípulos deixaram rede, deixaram peixe, deixaram barco e seguiram a Jesus. É Mateus 9:9 que Jesus passou pela alfândega, olhou Mateus, chamado Levi, e disse: segue-me. A palavra seguir aqui, pastor Marco está aí, professor. A palavra seguir aí significa pisa onde eu piso. Aleluia. Mateus, segue-me. Aleluia. E tendo deixado a alfândega, foi seguir Jesus. Eu vou usar uma expressão um pouco nordestina, mas os irmãos vão entender. Quando João capítulo 4, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Alguém vai dizer, está por volta de 9 horas, 12 horas, no pingo do meio-dia, vamos dizer assim, aleluia. Ele se encontra com a mulher samaritana, e o texto nos diz que ela foi em busca de água de baixo. Mas quando ela se encontrou com Jesus, a necessidade dela agora não era água de baixo. A necessidade dela agora era água de cima, aleluia. E eu estou contextualizando aqui para a igreja, para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Moisés foi chamado e enfrentou o deserto. Mateus, os discípulos foram chamados e deixaram as redes. Mateus, Levi foi chamado e deixou a alfândega. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, os que pescavam, principalmente Pedro, André, Tiago e João, os que pescavam tiveram que renunciar para continuar seguindo Jesus. É normal. Todo chamado precisa da renúncia. O nível da sua renúncia é o nível da sua recompensa diante de Deus. O texto diz que Abraão agora desceu para os cavalos de Manre,
levantou o altar, desceu para Betel, foi para o Egito, chegou no Neguebe. Capítulo 13, ele chega em Neguebe, e quem está com ele é Ló. Ló está com ele. Ló é sobrinho dele, você sabe disso. E Ló nada mais é do que o seu sobrinho, filho de Arã. Mas a palavra de Deus foi expressa para Abraão: sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sobre Ló não tem palavra, sobre Abraão tem palavra. Capítulo 13, versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eita Deus. Levanta agora os teus olhos, Abraão. Porque Deus, levanta agora os teus olhos. No capítulo 12, capítulo 13, capítulo 12 inteiro, Deus não manda Abraão levantar os olhos. Deus fala com Abraão, mas Abraão não levanta os olhos para ver nada. Porque a palavra Ló do hebraico Ló significa véu. Véu é o que cobre. Com Ló você até caminha, não vou dizer que não. Com Ló você até vai, não vou dizer que não vai. Com Ló você até prossegue e vai adiante. Mas existem níveis com Deus. Existem níveis para você alcançar em Deus, que é preciso deixar Ló no caminho. Aleluia. Tem gente que está indo, tá, mas Ló está do lado dele. Tem gente que está caminhando, até tá, mas Ló está do lado dele. Tem gente, pastor, que até prega, canta, é uma bênção, tem a graça, tem a virtude, tem a unção, mas ele é apegado com Ló, ele é junto de Ló, ele está perto de Ló. E Deus não tem negócio com Ló, Deus tem negócio com Abraão. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: levante a mão para receber profecia. Isso, a palavra é viva e você segura, tá certo? Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: depois que Ló ficar no caminho, eu vou fazer você levantar a vista. Aleluia. Vai subir degraus na minha presença. Aleluia. O texto diz que capítulo 22, capítulo 22, um pouco antes, capítulo 17, capítulo 18, Deus decide falar com Abraão. Abraão está dentro da tenda, e sobre Abraão tem uma palavra. Ele está no calor escaldante do deserto, e a Bíblia diz que é a hora mais quente do dia. Abraão está dentro da tenda. Irmãos, eu não sei você, mas Deus, quando me faz uma promessa, eu sou ansioso demais. Não, Jesus fez hoje, eu quero que Ele cumpra amanhã. Você não está entendendo o grau. Mas Deus nem sempre revela os processos. Tem processos de Deus que Deus não vai te falar. Deus, o José não sonhou com cisterna, sonhou com estrela. O José não sonhou sendo vendido escravo, sonhou com feixes se prostrando diante dele. José não sonhou sendo humilhado enquanto era escravo, sendo preso. Deus não mostrou isto para José, porque nem sempre Deus vai te mostrar os processos. Lá vai, aleluia, aleluia. Deus está falando com alguém nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Faça um favor para mim, o que? Davi, eu sei que tem um óleo derramado na cabeça de Davi, sei, mas eu não sabia que no capítulo 17 já tinha Golias para enfrentar. Eu não sabia que no capítulo depois já tinha que enfrentar um grande gigante. Aleluia. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: resista aos processos para alcançar de Deus um propósito.
O Espírito do Senhor está confirmando nos meus lábios, aleluia, o tempo. Parece que o tempo vai minando a nossa fé. Não porque a gente quer ver a irmã do coque marchar para entregar, não porque a gente quer ver um sinal de Deus, porque a gente quer ver Deus falar. E glória a Deus por isso, pastor. E glória ao nome de Jesus por isso. Mas e quando Deus não fala? E quando Deus está em silêncio com você? E quando o céu não te responde? É nesse contexto que está inserido Abraão dentro da tenda, sem acreditar na promessa. Alguém diz que no deserto, temperatura em graus Celsius, 40 graus, dentro da tenda a sensação é de 50. Deus desceu na tenda onde Abraão estava e diz: vem para fora, porque dentro da tenda eu não tenho nada para você. Você tem a promessa, mas é preciso ter a posição. Eita glória! Vou repetir. Você tem a promessa, mas é preciso ter a posição. E a sua posição não é dentro da tenda. A sua posição não é chorando leite derramado. Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim. O céu está falando na minha boca para dizer a você: vem para fora, Abraão. Vem para fora, Abraão. Eu me lembrei de Elias. Fugiu, comeu pão, caminhou 40 dias, entrou na caverna. Quando ele entra na caverna, Deus fala com Abraão, com Elias, e diz a Elias: o que fazes tu aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus, olha a pergunta de Deus: o que fazes tu aqui, Elias? Uma coisa, quem vem me ajudar? Deixa eu ver aqui. Aqui tá difícil, não tá fácil. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aqui, vaso. Fique em pé. Fica aqui assim, ó, na minha frente aqui perto do isso. Uma coisa, fica aí. Uma coisa é o que fazes tu aí. Outra coisa é o que fazes tu aqui. Quando Deus, aleluia, aleluia. Obrigado. Quando Deus está falando com Elias, Deus está dizendo a Elias: Elias, quem está longe diz: o que fazes tu aí? Mas é só quem está perto que diz: o que fazes tu aqui? Aleluia. E Deus está entrando nas cavernas de alguém, na tenda de alguém, na vida de alguém, e está dizendo para alguém: eu não estou longe, eu estou aqui. Deus está entregando respostas para crentes aqui nesta noite. Deus está dando respostas para crentes aqui neste lugar. E você está perguntando aonde Deus está. E Deus está dizendo para alguém: eu estou aqui. É mais. Aleluia. Capítulo 22. Capítulo 22. Aleluia. Capítulo 22. Aconteceu que depois destas coisas provou Deus, ou tentou Deus, Abraão, e disse-lhe: Abraão. E Abraão respondeu o quê? Eis-me
Não, calma, devagar. No 3, 1, 2, 3, eis-me aqui. 1, 2, 3, eis-me aqui. Perceba que Deus prova Abraão. E Deus provar é bíblico. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais precioso do que o ouro que perece, sendo provada no fogo, resulta em honras e glórias ao Senhor, aleluia. Tiago no capítulo 1, no versículo 2, Tiago diz assim, ó: seja motivo de vossa alegria o passar pelas provações. Eita Jesus. Aí 1 Pedro capítulo 4, aleluia, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo vós sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas existe Tiago 1,12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o varão que suporta a provação. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá de Deus a coroa da vida, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Existem privilégios que é só para quem ama. Não, quem é amigo do evangelho, quem é mais ou menos, talvez eu ame. Quem tem aquele amor que eu amo de boca, mas não amo de obras. 1 Coríntios 2:9, tá como? Aquilo que olho não viu, ouvidos não ouviu, jamais desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que, diga, o amam. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João 15:10, Jesus disse assim: se guardardes os meus mandamentos e permanecerás no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aleluia. O amor é com as obras, o amor é com a vida. E qual é a recompensa? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Deus agora vai falar com Abraão e vai prová-lo. Versículo 2 diz assim, ó: toma o teu filho. Quando o pastor presidente me fez o convite, eu parecia um avestruz, orando direto, com as cabeças dentro das pernas. Mas olhe para cá. Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus nunca mais falou comigo assim. Assim como Giovanni, a última vez que Deus disse tua terra, tua parentela, casa de teu pai, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Mas agora eu ouvi a voz de Deus falar de novo comigo, dizendo: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus está pedindo para Abraão o que pediu Abraão no início. Deus está fazendo Abraão voltar. Deus está fazendo Abraão voltar. Abraão voltar às primeiras obras. Foi a primeira vez que eu ouvi tua voz falar comigo. Foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor me pedir alguma coisa. Foi a primeira vez que eu vi, aleluia, o Senhor falar na minha alma, falar comigo. E agora Abraão está ouvindo de novo Deus dizer: teu filho, teu único filho,
Deus está falando novamente. Aleluia. O teu filho, o teu único filho, aleluia, a quem tu amas, Isaque, vai para o Moriá e oferece-o como holocausto. A palavra holocausto é sacrifício totalmente queimado. Oferece teu filho como holocausto. E alguns de nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus como ouvíamos antes. Deus tem a liberdade de pedir e a gente obedecer. E agora Deus pede mais uma vez para Abraão. O versículo 3 nos diz que então se levantou Abraão pela manhã, madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, levou Isaque, fendeu a lenha e preparou para o holocausto. Vai para o lugar do holocausto, vai cultuar, vai sacrificar, mas vai com tudo pronto, deixa tudo preparado. O texto diz que ele abordou o cavalo, o jumento, tomou 2 de seus servos, e ele não mandou rachar, e a Bíblia diz, e rachou a lenha. Quando o sacrifício é meu, não é o servo que racha a lenha, é eu que racho a lenha. Rachou a lenha. Eu vou ser breve para não cansar os irmãos. Rachou a lenha, preparou o jumento, deixou tudo arrumado e saiu pronto. Atos 12. Pedro está preso, mas o anjo diz, calça sandálias, cinge-te, quer dizer, veste-se e segue-me. Não vai sair deste lugar despreparado. Vai sair, eita glória, deste lugar preparado. Sandália no pé e vestido para a glória de Deus. Ele racha a lenha, ele arruma o cavalo e se prepara. Versículo 4. Ao terceiro dia, peraí. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que Abraão levantou pela madrugada, arrumou tudo, e o versículo 4 diz que ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Abraão levantou os olhos é porque estava com visão baixa. Porque subir escada, a gente sobe em pé. Mas subir monte, a gente já sobe prostrado, já sobe olhando para baixo. Porque para o lugar do sacrifício, o lugar do culto, não é no culto que você se prostra. Você já vem se prostrando de casa. Não é no culto que você entrega, você já vem entregando de casa. Já vem orando no caminho, já vem se curvando na presença no meio do caminho, aleluia, para entregar um culto. E olha o que o texto diz: Abraão subiu. No terceiro dia. Tem gente que no primeiro dia volta. Cansei da viagem. Não era Deus não. Tem gente que no segundo dia entrega. Mas eu vejo em Abraão um sinal de perseverança. Eita glória. Eu vejo em Abraão um sinal de perseverança. Eu procurei o primeiro dia, estou cansado, mas eu vou parar só na hora que eu achar o lugar que Deus reservou para receber o sacrifício. Não volta no primeiro, não para no segundo, não entrega no meio do segundo dia. Tu, porém, irás até o fim. Aleluia. Tu, porém, irás até o fim. Receba esta palavra em nome de Jesus.
Versículo 5, disse Abrão. E disse Abrão a seu moço: ficai aqui com o jumento. Peraí. Muita calma nessa hora. Deus disse a Abrão: os servos, fica aqui. Mas os servos, pastor Edivaldo, eu entendo, ficarem debaixo do pé do monte, tudo bem. Os servos ficarem abaixo do pé do monte, tudo bem, a gente entende. Mas o jumento também? O jumento também? Não, porque o jumento, talvez sigilo, né? Deixa guardado, se o servo ver, vai se escandalizar. Tudo bem. Mas e o jumento, por que não foi junto? O jumento podia levar a lenha. O jumento podia carregar o peso. O jumento podia deixar tudo preparado e seguir. Mas existem guerras que é só você, o altar e o sacrifício. Existem batalhas que é só você, o altar e o sacrifício. Eu sei que tem vidas aqui, principalmente em cima do altar, os ministros de Deus aqui na nave da igreja. Alguém que guarda guerras dentro do quarto. Alguém que guarda a batalha que é só você, o altar e o sacrifício. Aleluia. Você, o altar e o sacrifício. E olha o que o texto diz. O texto diz que Abraão subiu com Isaac. Isaac levou a lenha. Versículo 6. Abraão a lenha do holocausto pôs sobre Isaac. Isaac leva a lenha. O seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. E seguiram ambos juntos. Eles seguiram juntos. Perceba quem está levando a lenha é Isaac. Isaac leva a lenha, leva o fardo, leva a responsabilidade. Isaac leva a lenha. E eu tenho que sair do púlpito um pouquinho. Minha câmera me ajuda. Eu tenho que sair do púlpito um pouquinho, com a licença do pastor, porque eu preciso dizer isso aqui a você. A lenha a gente carrega. O peso da responsabilidade a gente leva. Mas é o pai que está com fogo. Quem anda longe do pai anda só com a lenha, mas e anda sem fogo. Aleluia. Eu gosto de andar junto com o pai. Porque quem anda com o pai anda com fogo. Oh glória, oh glória, oh glória. Porque quem anda com o pai anda com fogo. Aleluia, aleluia. Fique de pé comigo com a permissão do pastor Edivaldo, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não vou cansar os irmãos, eu vou concluir. O texto diz, amém. O texto diz que ele vai subindo até chegar ao lugar. E é aqui que o texto diz que Isaac faz a pergunta dura, uma pergunta dolorosa, uma pergunta complicada. Dobre sua atenção para mim aqui, por favor. Eu vou terminar, não vou cansar você não, mas olhe para cá. Isaac pergunta para Abraão: ô pai, eis aqui o altar, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas aonde está o holocausto para o sacrifício? Versículo 8 disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá para mim? Não, porque a obra não é minha. O holocausto é para Ele, a oferta é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Deus proverá para si.
para o sacrifício. Abraão não sabia. Versículo 9: deitou Isaque sobre o altar. Uma coisa é estar sentado no altar, outra coisa é estar deitado no altar. Uma coisa é estar sentado no altar, outra coisa e não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. Uma coisa é palco. No palco tem artista, no altar tem sacrifício. No altar tem sacrifício. E olha o que o texto diz: ele não senta, ele não se escora, ele não apoia, ele deita no altar. Sabe o que é deitar no altar? Eu estou entregue à vontade de Deus para a minha vida. Só quem está entregue esta noite, levante as mãos para dar glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha o que o texto diz, aleluia, aleluia. O texto diz que ele deita e é amarrado no altar. Eu tenho uma notícia para dizer para alguém aqui: o céu te segurou no altar.